Bom dia, pessoal. Eu estou aqui hoje para a gente fazer uma pequena rememoração de todo o conteúdo que a gente viu durante o primeiro bimestre. Na parada, né, durante esse período de quarentena, eu passei alguns exercícios para vocês. Eu gostaria de informar que eu vou fazer uma correção com vocês, gradual, porque esses conteúdos que eu passei para vocês estudarem em casa e responderem em forma de exercício são mais reflexões gerais sobre o conceito de filosofia, sobre a condição de filosofar. Bom, eu preparei aqui um esqueminha, eu estou aqui com um caderninho, com um esqueminha para vocês, e eu também estou com os slides. Esses slides eu vou disponibilizar para vocês no Google Classroom, e aí vocês podem acompanhar tanto com o vídeo como com o slide, ok? Bom, gente, a primeira colocação aqui, a primeira reflexão é a introdução geral à filosofia, e para falar sobre a introdução à filosofia a gente tem que falar antes sobre mitologia. Então, o que é a mitologia, né? Mitologia, ela parte do contexto de uma realidade em que as pessoas acreditavam nos mitos. E o que são esses mitos? Os mitos são narrativas fantásticas utilizadas, né, para determinar a origem ou a causa dos acontecimentos que as pessoas não sabiam exatamente como haviam acontecido, como haviam se propagado, tá? Então, mitos no geral são representações simbólicas sobre aspectos da realidade, tentando explicar essa realidade de forma que as pessoas pudessem se sentir satisfeitas, né, com essa resposta que era esse mito. Bom, os mitos eles eram narrados por Aedos e Rapsodos. Os Aedos eles eram poetas, compositores e cantores, porque os mitos lá na Grécia Antiga, que é o contexto que a gente vai estudar anterior à filosofia, porque vamos estudar filosofia ocidental, e aí a Grécia vai ser o grande berço do nascimento da filosofia ocidental, mas antes da filosofia nós temos esses mitos, e lá na Grécia os responsáveis por fazer esses mitos se propagarem eram esses Aedos e os Rapsodos. Enquanto os Aedos eram apenas compositores e cantores, os Rapsodos eram recitadores, ou seja, aquelas pessoas que escutavam os mitos, né? Não foram eles quem criaram, mas eles propagavam. Bom, a realidade do mito ela não aceitava ser contestada, galera. Por quê? Porque para aquelas pessoas, os mitos eles eram inspirações vindas diretamente da deusa da memória, chamada Mnemosine. Bom, nós tivemos dois principais poetas gregos, né, que ficaram conhecidos ao longo da história, que foram Homero e Hesíodo. Homero responsável, né, pela Ilíada e Odisseia, e Hesíodo responsável pelas obras O Trabalho e os Dias e Teogonia. Bom, então no geral esses mitos eles vão ter lá na antiguidade grega um papel muito importante, que é o papel de fazer a cosmogonia e a teogonia. O que seriam esses termos? Eu já expliquei em sala de aula, estou apenas rememorando, mas cosmogonia é do grego cosmogonos, né? Então é a explicação da origem do universo, enquanto que teogonia é a explicação da origem dos próprios deuses, das próprias forças que dariam aí início a tudo que existe. Então a cosmogonia vai ser a explicação do cosmos, da origem do cosmos, e a teogonia a explicação da origem dos deuses. Bom, agora vamos falar, né, como surge a filosofia, gente. A filosofia ocidental ela vai nascer por volta do século 7 a.C., lá na região da Grécia, mais especificamente na região de Mileto, com uma pessoa específica também, que é o Tales de Mileto, que além de filósofo é matemático. Bom, o Tales ele estava tentando se questionar sobre qual era o princípio originador da realidade. Esse princípio, para os gregos, né, no grego, era chamado arché, escreve arché. Já falei em sala de aula também. Bom, então esse princípio
ele seria o princípio gerador de toda a vida, e vários pensadores estavam tentando identificar qual seria esse princípio. Tales de Mileto afirmou que esse princípio era a água. Bom, os filósofos que viveram até um pouco antes, aliás, de 469, 470 antes de Cristo, esses filósofos eles ficaram conhecidos como pré-socráticos. Todos eles tinham o mesmo interesse do Tales, eles queriam entender qual seria a arqué, qual seria o princípio gerador de toda a realidade, e eles vão ser chamados de pré-socráticos porque eles vieram antes de Sócrates. Como eu também já mencionei em sala de aula, Sócrates vai ser um marco na história da filosofia. Por quê? Porque ele vai inaugurar a filosofia ética. Ele vai se preocupar com questões mais profundas da própria condição humana. Bom, então, o que de fato, né, é a filosofia? A filosofia vai ser uma área do conhecimento, mãe de todas as ciências. Prestem atenção, filosofia é a mãe de todas as ciências, não quer dizer que ela é uma ciência, ela não é ciência, tá? Mas ela é o pensamento primeiro, instigador de toda a realidade. E aí a gente precisa dar essa importância devida para a filosofia. A filosofia do grego philos, sofia, né, amor à sabedoria. Então é uma busca incansável pelo saber na tentativa de fazer uma definição ou uma reflexão sobre absolutamente tudo que possa ser pensado na nossa realidade. É uma indagação, tá, gente, sobre crenças, verdades pré-estabelecidas, e a filosofia, ela inicia o seu trabalho, sobretudo, a partir de 3 perguntas principais: o que, como e porquê. Certo, galera? E aí a gente vai ter, como eu falei para vocês, os pré-socráticos, antes de Sócrates. Depois a gente vai ter lá por volta do século 5, 4 antes de Cristo, o personagem de Sócrates. Personagem não, né? O ser humano Sócrates. E ele vai se tornar um personagem na história da filosofia, no sentido de que ele vai marcar, pontuar essa história, porque o Sócrates ele vai ter essa preocupação com a questão ética. Sócrates ele vai desenvolver também um método que vai ficar muito em destaque na história da filosofia e vai ser muito utilizado por seus sucessores. Esse método é chamado também de método socrático e se constitui pela ironia e pela maiêutica. A ironia é o próprio ato de você duvidar ou de você se questionar sobre ideias que pareçam meio óbvias. Era o que o Sócrates fazia na Grécia Antiga. Então ele saía nas ruas e abordava pessoas. O que é o amor, o que é a felicidade, o que é a justiça? Essas questões, elas parecem óbvias de um certo ponto de vista do nosso entendimento imediato. Mas quando as pessoas eram questionadas e convidadas a refletir mais profundamente, elas acabavam entrando em contradição com aquilo que elas afirmavam. E o Sócrates ia desenvolvendo uma dialética, ou seja, um diálogo, em que a pessoa era colocada numa situação de expor cada vez mais profundamente o seu pensamento sobre aquela ideia inicial. Na medida que ela ia expondo, ela ia se contradizendo, e aí a gente ia dando entrada, ou melhor, o Sócrates ia dando entrada na segunda parte do seu processo, do seu método, que era a maiêutica. Maiêutica, do grego maiêutike, arte de parturejar. O que é isso, gente? A maiêutica era, como Sócrates dizia, né, uma tentativa de fazer as pessoas parirem ideias, ou seja, expressarem, colocarem para fora as suas ideias. Ele inclusive brincava. Enquanto a mãe dele, a mãe do Sócrates, era parteira e ajudava mulheres a parirem seres humanos, o Sócrates, ele era parteiro, mas era parteiro de ideias. Então ele ajudava as pessoas a parirem as suas ideias. Bom, gente, além do Sócrates, nós tivemos vários outros filósofos ao longo da história da filosofia, desde a antiguidade até os dias atuais. Eu vou me prender, por enquanto, até o período antigo, né? Após o Sócrates, a gente vai ter aí o Platão. Platão vai ser discípulo de Sócrates. É através dele que a gente vai conhecer as obras do pensamento socrático, porque Sócrates em si, ele nunca escreveu nada, tá? E aí o Platão, ele vai dizer que a filosofia, ela se expressa através da admiração.
Já Aristóteles, que foi discípulo de Platão, ele vai dizer que a filosofia, ela se inicia com o espanto. Então, na medida em que as pessoas forem se espantando com a realidade, com aquilo que a maioria acha normal, acha comum, aí está nascendo, né, o pensamento filosófico. Bom, gente, eu vou ficando por aqui hoje. Com relação ao conteúdo de introdução à filosofia, eu vou gravar um outro vídeo agora, mas esse outro vídeo é para a gente fazer uma reflexão sobre o texto da página 26 à página 28, ok? Tchau, tchau!